tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja na sua vida. E hoje, mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado para que eu pudesse estar aqui e novamente meditar e expor a palavra dele. Estou expondo capítulos, o Evangelho, melhor dizendo, segundo escreveu Lucas, hoje vai ser o capítulo 7. Eu, inclusive, tenho uma playlist com a exposição de todos os capítulos deste Evangelho. Eu vou deixar acima um card para que você possa acessar e assistir também a exposição dos demais capítulos deste Evangelho. Vamos lá, está aí. A cura do servo de um centurião. O que era um centurião? Centurião era um oficial romano que comandava 100 soldados, uma centúria. O exército romano ele era muito organizado. Ele tinha centúria, legiões e assim vai. Muito bem organizado, dividido. E ali, naquela região, provavelmente tinha ali um centurião que comandava um grupo de soldados para manter a ordem ali naquela região da Galileia. Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que Jesus estava na região da Galileia, pois ele entrou em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade ali às margens do mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Uns chamavam de Mar da Galileia, outro Lago de Genezaré. O fato é que é um lago pequeno, não muito grande, provavelmente 19 quilômetros de comprimento por 12 aproximadamente de largura. Pequeno, água doce, inclusive. Hoje, e provavelmente naquele período, era o lugar onde o povo de Israel tinha acesso aí à água doce. Pois o mar morto que está abaixo era um mar de água salgada, mas água doce era o mar da Galileia, o Lago de Genezaré. E Jesus, ele estava lá. Inclusive, a cidade de Cafarnaum foi aonde Jesus estabeleceu residência. Ele saiu de Nazaré e mudou-se para Cafarnaum, provavelmente por ser mais estratégico para ele, pois Nazaré está ali nas montanhas ali da região da Galileia. Quando eu falo montanhas, não é muito grandes as montanhas baixas. Estava ali em sentido indo ao mar Mediterrâneo. Mas Jesus, ele escolhe desta forma, com certeza devido a ser um lugar estratégico. E ele estabelece morada em Cafarnaum. E esse dia ele estava lá. E quando ele estava ensinando o povo, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, então ele estava falando ao povo, então tinha uma multidão, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte.
Veja que esse centurião era uma pessoa piedosa. Tinha muitas pessoas cruéis naquela época, em que um servo aí é escravo. O servo foi colocado por Lucas aí, amenizando a situação, mas era escravo. O termo grego está aí, é doulos. Doulos é um escravo, aquele que está a serviço. E naquele período da história existiam muitos escravos. Só que este centurião, ele estimava este servo. Estimar aí em timos, digno de honra, ou melhor, tido em honra, digno de um prêmio. Era uma pessoa que ele gostava. Então, provando assim que esse centurião era uma pessoa humana, porque muitos não tratavam bem os seus escravos. Eles eram maltratados, até mortos. Tem relatos de coisas terríveis que os senhores faziam com seus escravos, algo assim assustador. Mas este centurião aqui, ele era uma pessoa piedosa. Quando ele viu que o seu servo estava quase à morte, ele resolve procurar ajuda. Se fosse outro, só mais um escravo, eu compro outro escravo e substituo esse aqui. Só pedir o império envia. Porque o Império Romano, como eu já disse, existiam centenas, milhares de escravos. E este aqui, esse servo, esse escravo aqui, ele estava à beira da morte, estava doente. Doente aqui é cacos, estar doente. E estava à beira da morte. Aí a palavra é teleutão. Teleutão é finalizar, levar ao fim, estar quase ao fim. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Outra coisa que me chama a atenção é que esse centurião tinha uma certa amizade com os judeus. E lembrando que o Império Romano era o império que dominava aquela região na época. O Império Romano, ele dominou grande parte do mundo na época de Jesus. Claro, não dominou o mundo todo. Até porque no Brasil, por exemplo, aqui provavelmente existiam somente os povos nativos aqui, os índios, como nós chamamos. Poucos estavam aí perdidos na selva. O Brasil era todo coberto de mata, tanto a América do Sul, Central, do Norte. Então, o lugar mais povoado era o quê? Europa. A parte da África e algumas regiões ali da Ásia. Tinha sim população na região da China, mas a Bíblia não fala a respeito da China ali, da região da Rússia, não. Ela fala mais somente ali da região onde tudo aconteceu, que é a região ali, parte da Ásia, onde está ali Israel. Então, o Império Romano era muito poderoso e um centurião tinha um cargo até de expressão ali dentro do exército. Mas mesmo tendo esse cargo dentro do exército romano, ele resolveu pedir ajuda. E como ele tinha amizade, provavelmente ali com os anciãos, ele pede ajuda aos anciãos. Olha, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Diasoso, salvar, livrar, é a palavra curar aí. O seu servo, e novamente usa o termo doulos. E aqui, anciãos são os presbíteros.
os presbíteros ali do povo Israel. Lembrando que a palavra presbítero é uma transliteração, presbíteros, presbitério, presbíteros, é somente uma transliteração da palavra grega, que quer dizer uma pessoa de idade, um ancião, uma pessoa avançada na idade. Esse é o nome para presbítero. Inclusive, quem ocupa o cargo de presbítero hoje deveria ser uma pessoa de idade, mas não necessariamente o povo segue vamos dizer, esse princípio bíblico. Eles colocam pessoas novas, 20 anos, 25 anos, 30 anos como presbítero, sendo que a palavra em si, ela fala de uma pessoa de idade avançada, que tem muita experiência. Mas esse é um outro assunto. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto. Então, os anciãos, eles foram até Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, e lhes suplicaram. O termo suplicar é paracaléu, é pedir, solicitar. E diz que com instância é diligentemente, o advérbio aí, espoldaios é apressadamente, com pressa. Ou seja, eles estavam com pressa porque o servo do centurião estava à beira da morte. Então eles pediram aí com rapidez, dizendo: Ele é digno aí é axios, é alguém que merece algo de valor. Então ele é digno, quem? O centurião, porque o centurião é que pediu. Ele disse que ele é uma pessoa que merece algo de valor, de que eles façam isso. Olha só. E eles explicam: porque é amigo do nosso povo. Povo, que povo é esse? O povo de Israel. Porque ele é amigo. Na verdade, o termo grego, o verbo grego que os presbíteros ou os anciãos do povo usaram para Jesus é o seguinte: agapau. O verbo agapau é ele ama, porque ele ama o nosso povo. Então, ou seja, no sentido de que ele, por isso que Jesus usou agapau, Lucas usou agapau, porque ele ama o nosso povo sem interesse de receber em troca. O que um centurião? Claro que alguns recebiam suborno, mas provavelmente não era o caso desse centurião aqui. Então ele era amigo do povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então esse centurião, ele era tão amigo do povo judeu ali da região da Galileia, que ele edificou uma sinagogue, um local onde os judeus reuniam aos sábados para estudarem a Torá e se cultuar ao Senhor. Então, Jesus foi com eles. Então, Jesus simplesmente atendeu, foi com os anciãos do povo de Israel. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. O interessante é que nós não sabemos onde é que esse centurião residia, o que deixa entender que não era em Cafarnaum. Provavelmente ele tenha construído, não sei, não sabemos. Ou a cidade de Cafarnaum, não sei se a cidade de Cafarnaum também era grande. Geralmente não, as cidades eram pequenas, eram vilarejos. Não é uma cidade como nós temos hoje, mega cidades, não. Eram vilarejos, mas não sabemos. A Bíblia não traz detalhes se ele morava dentro de Cafarnaum ou próximo a ela, algo dessa natureza. Mas o fato é que Jesus foi para a casa dele. Olha. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, provavelmente perto, o centurião
enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes. Aqui a palavra incomodar aqui, esculo, dá a ideia de aborrecer. Não se aborreça comigo, não fique irritado comigo, porque não sou digno. E aqui a palavra é ricanos. Ricanos é suficiente, adequado. Não sou digno, não estou adequadamente pronto de que entres na minha casa. Aqui a palavra grega não é oikos, para trazer casa, mas a palavra steg. Steg é telhado. Não entre debaixo do meu telhado. Vamos ver. Por isso eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo. Veja a humildade deste homem. Ele era um centurião. Ele comandava um grupo de soldados compostos por 100 homens. Então ele tinha uma certa autoridade. Mas mesmo assim esse homem era humilde. Primeiro, ele disse que ele não era digno, ele não tinha condições, assim, dignidade de receber Jesus debaixo do seu telhado. Depois ele disse assim: por isso eu também não quis ir ter com o Senhor, contigo, porque eu também não me julguei digno. Interessante a humildade desse homem. Olha, eu não considero digno, eu não mereço. Digno é merecer. Eu não mereço, eu não tenho méritos para que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não tenho méritos para que eu possa ir ter com o Senhor e falar contigo. Veja que esse homem chegou à conclusão que ele não tinha méritos para encontrar com Jesus. Mas olha a fé desse homem. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele fala mais através das pessoas que foram ali ter com Jesus e representar Jesus. Interessante isso aí. Olha, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele estava debaixo de uma autoridade, porque ele tinha um comandante acima dele. E tenho soldado às minhas ordens. Ou seja, eu estou sujeito a autoridades e também tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faça. Ou seja, era um homem de autoridade. E diz que ele estava sujeito aí a Tasso aí, colocar em ordem. Então ele era um homem na ordem da hierarquia de autoridade, ele estava abaixo de alguém. Então tinha autoridade. Olha, um homem sujeitou. Eu me coloco em ordem à autoridade. A autoridade exousia. E também tenho soldado às minhas ordens. E eu digo: vai. Ele falou o que ele podia fazer. E aí, o versículo 9, Jesus diz o seguinte: ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, ou seja, estava ainda uma multidão com Jesus para ver o que Jesus iria fazer. Ouvindo estas palavras, admirou-se. Aqui, a palavra admirou é taumazo. Taumazo é estar surpreendido, maravilhado. De quem? Das palavras daquele servo, daquele centurião. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Não somente fé, posso afirmar, mas também humildade. Pois muitos dos fariseus, não todos, pois muitos dos fariseus, eles estavam muitas das vezes ao redor de Jesus, não com sentido de humildade, mas de orgulho, achando que sabiam a Bíblia, a Torá, e iam ali para colocar Jesus à prova, para ver se pegava Jesus em algum delito. Mas esse centurião não. Além dele ter essa humildade de pedir ajuda a Jesus, ele sendo um homem ali, ocupando um cargo dentro do exército romano, ele ainda afirma que não era merecedor de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado, na sua casa. E também não era digno de ter com Jesus, de encontrar Jesus pessoalmente. Mas ele só manda somente uma palavra, fala somente uma palavra, e o meu servo será curado. Por isso que Jesus falou, afirma nem mesmo em Israel, achei fé, fé que é piste, convicção, como a esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, naquele momento, diante da atitude daquele centurião, Jesus, ele cura à distância. Aqui é uma das poucas vezes que Jesus cura à distância. Aqui foi dessa forma. Então a fé do homem, a humildade do homem foi tamanha que Jesus fez uma cura estando longe do local. Ele nem colocou as mãos sobre o enfermo. Ele simplesmente proferiu uma palavra, disse uma palavra, e o servo do centurião, ele foi curado. Pois bem, está aí. Não vou prosseguir, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já estava com 22 minutos esse vídeo, e eu não quero que o vídeo fique extenso e cansativo. E no próximo estarei falando sobre aí o filho da viúva de Naim. Interessante que a Bíblia não traz nem o nome da viúva e nem o nome do filho da viúva. Ele traz somente o local onde é que os fatos aconteceram. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.